convidamos a doutora Gabriele Comacho para falar a respeito de obesidade infantil. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, a importância das pessoas olharem as crianças, principalmente na questão da obesidade. Quando que podemos dizer que é preocupante? Eu acho que primeiro a gente tem que entender qual é o significado de obesidade, né? A obesidade ela é uma doença, ela está categorizada no CID-10 ali, de doenças internacionais, né? No Código de Doenças Internacionais. E como uma doença crônica, ela é uma doença que ela, até o momento, não temos uma cura do tratamento dela, mas ela existe um tratamento crônico, né? Que ele é multiprofissional. E quando a pessoa, né, a criança recebe esse diagnóstico normalmente pelo pediatra, né, assusta um pouco, mas, infelizmente, como até então não está apresentando nenhuma queixa, além da parte estética, né, vamos dizer assim, e talvez uma ansiedade, que é algo que eles relacionam muito, os pais, eu vejo isso muito no consultório, né? Ele só é um pouco gordinho, mas... E ele tem ansiedade, e fica nisso, sabe? Não consegue entender que é uma doença. Uhum. E ela é uma doença que até o momento não tem cura. E que precisa ter um acompanhamento. Então, o que acontece? Uma alteração no sistema ali regulatório da parte do peso corporal. Então, algumas crianças, elas vão ter uma alteração hormonal ali. E durante a vida dela, aquilo vai perdurando, se ela não optar por fazer realmente esse acompanhamento multiprofissional, fazer essas mudanças que precisam ser feitas, aquele excesso de peso vai cada vez se agravar mais e dessa doença, obesidade, vão surgir outras. Então, algumas questões que são importantes a gente observar. Como é que está o sono dessa criança? Será que já não está tendo uma apneia de sono ali e você não está percebendo? Né? Uma criança está acordando demais. Às vezes acha que é só porque brincou muito durante o dia. Dormindo ou ficou muito tempo exposto à tela. E, na verdade, está acontecendo uma questão até respiratória ali grave, ela nem está percebendo. Uma criança que tem uma gordura visceral ali na questão abdominal muito extensa, você já observa até na roupa, né? Você vai comprar uma roupa para uma criança, ela teria que ser na medida que é a roupa adequada. Então, se eu tenho um bebê de 2 anos, a roupa certa seria de 2 anos, não um bebê que usa uma roupa de 4. Então, ali já é um sinal que tem alguma coisa errada. Mas por que ele está usando roupa de 4? Será que realmente não tem um excesso de peso ali? É óbvio que a gente não pode também achar que todo mundo tem que ter a mesma estatura, o mesmo peso, mas é importante observar esses detalhes, né? Doutora, uma outra situação, eu não sei se podemos dizer que se caracteriza como cultural, pensar assim, para estar saudável, o bebê ou a criança tem que estar gordinho, tem que estar fofinho. E não é sinônimo de saúde. Não é sinônimo de saúde. A gente precisa parar de ficar achando que um bebê fortinho, né, é um bebê saudável. Muitas vezes ele é um bebê que vai apresentar mais risco para alergia, mais risco de infecção, mais risco de internamento. É um bebê que tem mais dificuldade de locomoção. Então, nós, quando vamos fazer uma avaliação nutricional, né, a gente utiliza um parâmetro que é a escala de Denver, do desenvolvimento infantil. E muitas vezes a gente observa ali que a criança, dentro daquela faixa que ela está ali de desenvolvimento, ela não atinge aquilo que seria ideal para aquela fase, porque ela está com excesso de peso que pode estar influenciando diretamente. Então, questões osteomusculares também, né? Então, uma criança muito acima do peso, ela não vai correr igual uma criança que está dentro do peso ideal. Então, esses detalhes já vão nos preocupar agora, não só lá na frente, né? Eu vejo muito isso no consultório. Às vezes, eu atendo a criança... A gente sempre promove uma reflexão, né, com a família, como é que tá esses hábitos, como é que foi essa gestação, porque muitas vezes a criança, ela já foi gerada num ambiente obesogênico, né? A mãe já tinha obesidade, a mãe teve diabetes gestacional, já teve condições que influenciou cada vez mais essa criança já nascer com essa alteração. E muitas vezes não teve a amamentação, né? Não teve um cuidado naqueles primeiros 1000 dias ali depois do nascimento da criança também, que é muito importante. Então, começa a introdução de fórmula infantil, que sim, salva vidas, mas se você não tiver cuidado na dosagem, se você não tiver cuidado em seguir certinho as recomendações do teu pediatra, do teu nutricionista, ela é uma criança que, se não evoluir a parte da alimentação, ela vai ficar realmente recebendo um excesso de caloria ali por muito tempo. Então, a fórmula infantil ela tem momento para entrar e momento para sair na dieta da criança, né? Ela é um complemento
um valor calórico bem interessante. Então, eu já peguei em consultório crianças com 3 anos usando fórmula infantil ainda. E comer, vamos dizer assim, comida de verdade não foi estimulado, né? Comia muito pouco comida de verdade, né? Então, algumas questões a gente precisa observar mesmo no ambiente familiar para começar a fazer as primeiras mudanças, né? E exige paciência, exige persistência, inclusive, né, doutora? Porque não é a primeira vez que você vai oferecer um alimento para a criança e ela não vai querer, que na outra vez ela também não vai querer, tem que insistir. Isso. E assim, o que acontece? A língua da gente, ela tem os seus sinalizadores ali, as papilas gustativas, né? E o paladar para o doce, ele está na ponta da língua. Então, o leite materno já é adocicado, a fórmula infantil já é adocicada. Quando tu começa a introdução alimentar, normalmente você começa com frutas. Então, tudo isso já vai te estimulando a esse sabor. Com o passar do tempo, você precisa trabalhar outros sabores. E o paladar para o sabor amargo e azedo, ele fica nas papilas gustativas mais no fundo da língua. O que, quando você coloca na boca da criança, ela faz o reflexo, muitas vezes, de gag, que é aquele reflexo de querer vomitar. Mas, na verdade, é um estímulo que eu estou promovendo ali. E se eu não ter persistência nesse estímulo, eu não vou ensinar ela a comer vegetais. E aí, lá na frente, eu vou ter dificuldade também, porque eu sempre brinco assim com os pacientes, eu falo, olha, até uns 2 anos, a criança praticamente parece que ela manda na gente, né? Porque a gente tenta criar rotina de sono, etc., tem as dificuldades ali. Mas depois, quando ela começa a estar com a fala presente, quando você começa a fazer uma interação melhor, ela te entender, você precisa ter um estímulo muito grande para vegetais, para o consumo de vegetais. Porque quando ela chegar com 7, 8 anos, ela vai ter uma personalidade mais formada, vai ser mais difícil ainda de você ensinar ela a comer esses alimentos. Doutora, hoje a internet nos apresenta inúmeras opções, inúmeros mitos e algumas verdades também. A gente viu um vídeo dias atrás falando assim que quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa que está na frente. E assim deveria ser a criança. A criança não quer comer tal alimento, deixa ela com fome. Quando ela tiver com fome, ela vai ter que comer aquilo lá. Mito ou verdade essa história? Então, precisa avaliar o contexto, porque assim, a criança, se ela é uma criança que foi gerada num ambiente saudável, nasceu com peso adequado, teve uma boa ali, um processo de primeira infância, né, que vai até os 2 anos bem saudável, ganhando peso de forma normal, é para que ela esteja com esse sistema regulatório ali, endócrino, né, essa parte que a gente fala ali do sistema regulatório, ok. Então, uma criança que ela tem um poder de autorregulação. Mas se é uma criança que ela já vem de uma gestação complexa, onde ela já nasce obesa, ela provavelmente é uma criança que, mesmo na primeira infância, ela já vai ter um sistema de regulação meio descompensado. Então, como eu trabalho muito com fertilidade, gestação, primeira infância, o que eu observo? Tem bebês que são ansiosos mesmo na introdução alimentar. Eles não você vai oferecendo alimento, ele vai comendo assim, de uma forma que se você não tiver paciência e você não ensinar a conduzir, olha, uma colher por vez, ensinar a fazer um movimento de mastigação, ele vai continuar naquele ritmo de ansiedade mesmo com a comida, né? E quando é o inverso? Quando a pessoa acaba deixando a criança sem comer para tentar forçar ela a comer porque ela não come. Então, isso também é muito perigoso, porque às vezes a criança está apresentando todo um equilíbrio. Por exemplo, ela dorme bem, ela não é uma criança que está muito exposta à tela, é uma criança que se exercita. Está tudo bem com ela, o peso dela está ok, eu não tenho que ter essa ansiedade de ter que oferecer alimento toda hora. A criança, nesse ponto, ela está aparentemente adequada ali na parte do sistema regulatório de fome e ela mesma vai conduzir. Só que eu tenho que ter muito controle, porque a hora que ela for comer, de estar oferecendo comida. Porque às vezes acontece isso, né? A criança também, conforme a idade, ela vai negociar com você, né? Então, se ela já foi apresentada a certos alimentos, ela vai buscar aquele alimento primeiro, que é o que vai dar a saciedade primária. Mas se você for firme ali no processo de educação, não, agora é a hora da comidinha. Nem que seja, eu já tive criança que comia arroz e feijão de manhã. E tá tudo bem, é comida, né? A gente tem que parar de ficar com medo de comida, né? Eu vejo muito assim, às vezes a criança quer comer ovo. Nossa, doutora, ela come 4 ovos no dia. É melhor que ela coma ovos, que a gente sabe todo o valor nutricional que tem, desde proteína, colina, tudo que a criança precisa, do que ela ficar comendo pão o tempo inteiro. Né? Então, assim, a gente tem que desmistificar essas coisas, né? Os alimentos ultraprocessados são muito perigosos, eles estão aí, é mais fácil a aquisição. Se a gente não tiver, assim, um pulso firme mesmo na nossa vida, na nossa família, de trazer a comida de verdade, vai ser difícil mesmo. Doutora, mandaram uma pergunta bem interessante aqui para nós, a Fernanda. Mães que passam a gestação restringindo alimentos para não engordar. Qual a relação da falta de nutrientes da mãe com o autismo e outras doenças neurais na criança?
Então, esse é um assunto que está sendo muito investigado, até porque a gente tem um aumento, né, do índice desses diagnósticos, né, na primeira infância. Tem uma correlação, sim, principalmente deficiência de ferro. Então, o que eu já vi... Não vou falar só assim questão de consultório, mas o que a gente estuda na literatura. Eu tenho até um livro publicado sobre a deficiência de ferro. Então, uma mãe que passa muita restrição nutricional, né, tem deficiências nutricionais, é um bebê suscetível, sim, a várias doenças. E, no decorrer da primeira infância, eu tenho mais uma oportunidade de estar correndo atrás desse prejuízo, né? Porque a gestação, muitas vezes, por algum motivo, no pré-natal, não foi bem acompanhada essa questão. Então, eu tenho que ter uma atenção redobrada na primeira infância. E essa atenção, ela não vai ir só com a questão do peso, mas sim as deficiências, né? Eu estava vendo um estudo antes de vir para cá, um estudo de um jornal britânico, mostrando que a deficiência de ferro tem uma forte relação com a obesidade. Então, a criança, muitas vezes, ela é suplementada, mas de uma forma inadequada, não é feito um trabalho da dieta, só acha que o suplemento vai resolver tudo, né? E, na verdade, não é. O estilo de vida num contexto, né, geral, sono, atividade, dieta. E aí, lá na frente, ela desenvolve a obesidade, né, por usos até de determinados suplementos, não seria interessante, né? Além daquilo que era preciso. Eu sempre parto do pressuposto, pediatria tem que ser o mínimo bem feito, não precisa de excesso em pediatria, tem que tomar muito cuidado, né, com excesso de suplementação em pediatria. Estamos recebendo aqui a doutora Gabriele, ela que é nutricionista, e estamos abordando o tema obesidade infantil. E a gente já falou da primeira infância, da importância desse cuidado desde a gravidez e também da iniciação alimentar. E agora a gente vai falar um pouquinho da criança um pouco maiorzinha ali, né? A partir de 7, 8 anos ou até a pré-adolescência. Como que a família deve conduzir, principalmente quando precisa fazer uma dieta, né? Sim. É importante trazer esse dado para vocês. Agora, em março, a World Obesity, ela é o maior grupo de estudos, vamos dizer assim, obesidade do mundo, né? A maior referência que a gente tem hoje na área de saúde. Ela trouxe para nós que até 2035, nós temos uma projeção de 50% de obesidade em crianças, né, no Brasil. Então, atualmente, é 1 a cada 3 crianças, né? Então, se continuar do jeito que estão as coisas, em 2035 a gente vai ter 50% de obesidade. Então, é uma doença muito séria. A gente precisa levar a sério o tratamento, ele é multiprofissional. Então, não é só dieta, não é só foco, força e fé, igual a gente vê por aí, né? A criança vai precisar de uma mudança de estilo de vida mesmo. Tem que ter um bom pediatra, muitas vezes um pediatra endocrinologista, porque, como eu falei lá no início, a obesidade ela é uma doença que ela tem uma correlação direta com esse sistema de saciedade. Então, pode ser necessário usar alguma medicação em algum momento para ajudar nesse processo, mas é óbvio que o estilo de vida ali, alimentação, exercício físico, né? Hoje a gente vê as crianças muito expostas às telas, né? Existe até uma questão de saúde pública mesmo, no sentido de expor essa criança, né? Antigamente a gente brincava na rua, hoje em dia a gente está sempre em casa, trancado, né? Então, se a gente não criar um ambiente onde ela possa gastar essa energia, né? Que ela possa exercitar, com certeza isso vai afetar também o desenvolvimento. E nessa fase que você comentou, é a fase da puberdade. Então, começa aí o desenvolvimento de alguns hormônios. E se ela não estiver tendo uma alimentação saudável, um sono adequado, fazendo atividade física, isso tudo pode vir a agravar o quadro da obesidade. E uma outra situação é que a gente sabe que vai envolver a questão da cultura, dos hábitos da família. Então, não é só chegar também e sair tirando tudo que a gente sabe que não é interessante para a dieta da criança. Se ela já está há muitos anos, né, consumindo esses alimentos ultraprocessados, a gente vai precisar ter uma cautela, montar um plano. Vamos trabalhar com algumas estratégias, né? Então, vamos diminuir o uso de um achocolatado que a gente vê que é bem industrializado. Vamos colocar ali uma vitamina, então, com uma fruta. E assim a gente vai indo devagarzinho, trazendo essa criança para uma atividade assim de culinária, ensinando ela, aproveitando que ela já fala, né, que você já tem consegue ter uma comunicação com ela, para fazer atividades lúdicas mesmo com a criança, né, para que ela aprenda sobre os alimentos saudáveis. E aí ela vai mudando o estilo de vida automaticamente, assim. Mas não é algo que vai ser de uma hora para outra. É um processo bem demorado. E como eu falei, é uma doença crônica. A vida inteira vai ter que estar monitorando essa saúde, né?
E é importante que a família também, né, entre todo mundo junto nessa mesma afinidade ali de fazer a comida saudável. Porque não adianta, por exemplo, o meu filho caçula tem propensão à obesidade, mas os dois mais velhos não têm, eu vou fazer comida só para ele diferenciada. Vamos todo mundo comer saudável, que é bem mais fácil. Até para a criança que tem a obesidade, ver aquilo com naturalidade também, né? Isso, eu gosto muito, assim, quando eu vou atender crianças, eu tenho um cuidado muito grande com essa parte do comportamento alimentar, porque a gente pode gerar neofobia na criança, né? Então, assim, já existe uma ansiedade ali, muitas vezes não foi diagnosticada por médico, mas é algo que a gente percebe, né, da criança. E aí a mãe, muitas vezes, ou o pai, ou o cuidador, quem seja, tem um conhecimento errôneo sobre dieta, sobre alimentação, porque hoje a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E aí já sai falando para a criança, isso faz mal, isso faz mal, isso faz mal, mas está comendo. Ou um dia libera, outro dia não libera. E aquilo vai causando uma confusão na mente da criança, que ela vai ficando cada vez mais assim, ansiosa, insegura, ela vai ficando com medo de comer. E aí você pode promover até o inverso. Eu já peguei casos que a criança na primeira infância era obesa, na adolescência desenvolveu um transtorno alimentar grave, e aí na vida adulta, né, já vai fazer mais de 15 anos que eu atuo na área, então eu já peguei casos de acompanhar mesmo, até chegar na vida adulta a criança desenvolver novamente a obesidade. Então, assim, as células gordas ainda estão ali, né? A genética para aquilo, né, o ambiente, está tudo propício. Uma hora ou outra pode voltar, né? A gente fala que é aquele ciclo vicioso da obesidade, né? Você até consegue perder peso rápido, mas você manter e com qualidade é o mais difícil do tratamento, para não ter o efeito sanfona, né? Exatamente. Então, às vezes, nessa fase da adolescência, você tem mais estímulo a exercício, etc. E aquilo ali faz a pessoa voltar ao peso normal, mas não quer dizer que ela está curada da obesidade. Então, a obesidade pode ser que esteja ali ainda, se em algum momento na vida adulta ela não tomar uma atitude, não tiver continuidade dos cuidados com a saúde, ela vai retornar. E muitas vezes até com um quadro pior inflamatório, né? A gente vê hoje, até, como eu falei, que eu trabalho com fertilidade, casos de infertilidade em homens, né? Então, assim, mulheres também. Então, tanto a gente estava conversando um pouco antes, né? A conhecida nossa fez cirurgia, emagreceu e conseguiu até engravidar depois. Lógico, voltou a ovular, né? A obesidade ela pode promover até isso, até alterações na ovulação da mulher. Então, eu tenho que pensar lá no futuro. Como é que meu filho vai ser? Né? O que vai acontecer com ele lá na frente, com essa obesidade agora que ele tem aqui? Né? Então, é uma responsabilidade mesmo. E é um problema de saúde pública que afeta todas as condições financeiras, assim. Não é só baixa renda, né? Hoje em dia, a obesidade você vê em todas as classes sociais, né?